Que são as bets? A palavra bet tem origem no termo em inglês, que vem do verbo to bet, que significa apostar, e é como as apostas esportivas ficaram conhecidas em sua versão online. Ao longo dos últimos anos, as apostas esportivas se popularizaram no Brasil por serem muito acessíveis, ainda mais com a intensa divulgação na mídia, por meio de parcerias com influenciadores e patrocínios de grandes eventos. No Brasil, a palavra foi sendo mais e mais conhecida à medida que o mercado virtual de apostas começou a crescer e se popularizar. Os sites de apostas costumam usar expressões em inglês e alguns inclusive são estrangeiros. Por isso, a maioria das empresas de apostas que disponibilizam apostas no mercado brasileiro mantiveram o termo bet no nome a fim de facilitar sua identificação e objetivo. O Brasil adotou a expressão bet para definir as casas de apostas virtuais que funcionam pelo site ou aplicativo. O próprio governo federal, via Ministério da Fazenda, usa a expressão em inglês para descrever essas empresas. No país, as bets temporariamente autorizadas se referem às chamadas apostas de cota fixa. São consideradas tanto as apostas de eventos esportivos reais, em que o apostador paga para registrar um palpite sobre o resultado de uma partida ou um campeonato, quanto as apostas de eventos virtuais de jogos online, que incluem modalidades de cassino online. Nesse contexto, a definição de aposta indica arriscar dinheiro em um palpite, na expectativa de obter um prêmio caso a previsão se confirme. Esse é o princípio de jogos como a loteria ou a aposta sobre o placar de uma partida de futebol. Mesmo que estejam em processo de regulamentação, o excesso de apostas em bets, colocando uma quantia acima das possibilidades orçamentárias dos cidadãos, pode trazer prejuízos à saúde mental e financeira dos apostadores. Esse hábito recorrente pode desencadear o vício em jogos, que é considerado uma doença pela Organização Mundial da Saúde, OMS, e precisa de tratamento. De acordo com pesquisa da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, 63% dos entrevistados que jogam tiveram parte da renda comprometida pelas apostas. Entre eles, 23% teriam deixado de comprar roupas e 19% teriam reduzido compras em supermercado. Na aposta de cota fixa, que é a liberada na modalidade online no Brasil, o jogador sabe exatamente quando irá receber se acertar o resultado. De acordo com a Lei de Contravenções Penais, jogos do tipo caça-níquel, como o jogo do tigrinho, são proibidos no país. Entretanto, em julho de 2024, foi publicada uma portaria estabelecendo diretrizes temporárias para a atividade online, que deverá passar por um processo de regulamentação completo. A regulamentação está prevista para ser finalizada até 2025. Parte das empresas como Bet365, Betano, Betão, Betfair, Betnacional, Betmotion e Betsa usam Bet como prefixo do nome. Outras como Brasilbet, Superbet, Estrelabet, Sportingbet, Luvabet e Segurobet usam Bet com o sufixo ao final do nome. O objetivo de todas é o mesmo: serem identificadas como empresa de aposta esportiva. Essas plataformas, no entanto, deverão manter seus sites e aplicativos no ar até 10 de outubro para que os apostadores possam sacar os valores depositados. Após esse prazo, as que estiverem em situação irregular serão bloqueadas pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. As bets foram provisoriamente autorizadas a funcionar no Brasil a partir de 2018, com a promessa de uma futura regularização do setor. Em 2023, as novas regras começaram a ser aplicadas, mas este mercado ainda está em fase de consolidação e regulação. Desde outubro de 2024, estão autorizadas a funcionar no país apenas as bets que solicitaram liberação ao governo federal. Na última lista divulgada pelo Ministério da Fazenda, havia 210 bets pertencentes a 96 empresas autorizadas a atuar em nível nacional, além de 18 empresas em nível estadual. Essa autorização é válida até 31 de dezembro de 2024. Até lá, as empresas terão a documentação avaliada pelo Ministério para uma possível liberação definitiva a partir de 2025. As bets que não estão na lista do governo já são consideradas irregulares no Brasil e começaram a ser tiradas do ar. Jogo de apostas ou jogo a dinheiro é a aposta de algo de valor em um evento aleatório com a intenção de ganhar algo de maior valor, onde as instâncias da estratégia são descontadas. O jogo, portanto, requer a presença de 3 elementos: consideração, uma quantia apostada, risco, chance e um prêmio. O resultado da aposta geralmente é imediato, como um único lançamento de dados, um giro de uma roleta ou um cavalo cruzando a linha de chegada. Mas prazos mais longos também são comuns, permitindo apostas no resultado de uma futura competição esportiva, ou mesmo uma temporada esportiva inteira. Os jogos de apostas são importante atividade comercial internacional, com mercado legal de jogos de azar total
totalizando cerca de 335 bilhões de dólares em 2009. Em alguns países, a atividade de jogo a dinheiro é legal. Pela lei federal dos Estados Unidos, o jogo é legal, e os estados são livres para regulamentar ou proibir a prática. O jogo a dinheiro é legal em Nevada desde 1931, formando a espinha dorsal da economia do estado, e a cidade de Las Vegas é talvez o melhor lugar de jogo a dinheiro conhecido no mundo. No Brasil, Eurico Gaspar Dutra, pelo Decreto-Lei nº 9.215, de 1946, estabeleceu a proibição dos jogos de azar no Brasil. Apenas as loterias constituem uma exceção às normas de direito penal, só sendo admitida com sentido de redistribuir os seus lucros com finalidade social em termos nacionais. As apostas esportivas não são uma novidade. Já entre 4.000 e 3.000 a.C., os antigos egípcios apostavam em jogos de dados, tabuleiros e corridas de bigas, carroça de duas rodas. Na Grécia Antiga, ainda que inofensivas à primeira vista, as apostas representam um perigo assustador à saúde mental. Os mais recentes estudos apontam, principalmente, a promoção de vício nas plataformas que utilizam. Nos primeiros 7 meses de 2024, 25 milhões de novos usuários aderiram às apostas esportivas, uma média de 3,5 milhões de novos apostadores todo mês. O crescimento é vertiginoso e assustador. Para 2024 foi, sem dúvidas, o ano das bets no Brasil. O termo em inglês, que vem do verbo to bet, apostar, é como as apostas esportivas ficaram conhecidas na nova roupagem online. Recentemente foi alertado que entre 500 e 600 plataformas de apostas serão banidas do país por não estarem devidamente regulamentadas. A fiscalização ficará a cargo da Secretaria de Prêmios e Apostas, SPA, do Ministério da Fazenda, em parceria com a Anatel, o Banco Central e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Qual é o significado de bets? O termo bet é a palavra em inglês para aposta. No contexto de jogos de azar, bet se refere a qualquer tipo de aposta feita em eventos cujo resultado é incerto, como partidas esportivas ou jogos de cassino. A palavra tem sido amplamente adotada por diversas plataformas de apostas online. Um exemplo é a casa de apostas Vaidebé, uma das citadas em investigações que envolvem o cantor Gustavo Lima. A popularização dos jogos online, especialmente o impacto financeiro entre as classes de renda mais baixa, preocupa o poder público e inúmeros setores da economia. Os bilhões de reais gastos pelos brasileiros com apostas estariam gerando dívidas às famílias e impactando o consumo em áreas como alimentação, por exemplo. Qualquer pessoa que joga cara ou coroa tem 50% de chance de ganhar, certo? Pergunta o professor de matemática Pio. Metade de chance para cada lado. Em um jogo justo, quem ganhar fica com o dinheiro. Ao trazer um caso real como o das casas de apostas, os examinadores podem pedir que o estudante calcule o valor esperado de um jogo ou avalie os riscos de um investimento de alto retorno. Com o advento de plataformas digitais, apostar em eventos esportivos nunca foi tão fácil e acessível. No entanto, uma questão crucial surge. Podem as apostas esportivas ser consideradas uma forma legítima de investimento? Para começar, é fundamental entender a natureza das apostas esportivas. Essencialmente, apostar em esportes envolve prever o resultado de um evento esportivo e colocar dinheiro nessa previsão. Se a previsão estiver correta, o apostador ganha um retorno financeiro baseado nas odds, probabilidades, oferecidas pelo bookmaker. Caso contrário, o apostador perde o montante investido. Ao contrário de investimentos tradicionais, como ações ou títulos, que são baseados em fundamentos econômicos, desempenho financeiro e outras métricas quantificáveis, as apostas esportivas são fortemente influenciadas por fatores imprevisíveis, como lesões de jogadores, condições climáticas e até decisões arbitrárias durante o jogo. Isso torna as apostas esportivas inerentemente mais arriscadas e especulativas. Ao longo de minha carreira como especialista em investimentos e planejadora financeira, encontrei diversos clientes interessados por esse caminho. Um caso notável foi o de um jovem empreendedor influencer que havia acumulado uma pequena fortuna e queria explorar apostas esportivas como uma forma de diversificação. Após uma análise detalhada de suas finanças e metas, dissuadimos da opção de apostas e sugerimos que optasse por ativos financeiros efetivamente. Isso minimizou os riscos enquanto ele ganhava experiência no campo. Participar de apostas esportivas pode ser tentador devido ao potencial de altos retornos em um curto período. Contudo, é importante lembrar que o risco envolvido é proporcionalmente alto. A maioria dos apostadores, especialmente os iniciantes, tende a perder mais do que ganhar. Além disso, as casas de apostas geralmente têm uma vantagem matemática
matemática sobre os apostadores, conhecida como margem do bookmaker. Essa margem garante que, a longo prazo, a casa de apostas sairá lucrando, independentemente do resultado individual das apostas. Outro exemplo foi um cliente aposentado que buscava adrenalina nas apostas. Ele estava disposto a utilizar uma parte significativa de seu capital, mas, após assessoria, optamos por uma abordagem que não levava em conta as apostas e, numa tese arrojada, alocamos fração do seu capital em fundos de tecnologia e games, tema que comunicava com seu perfil. Esse equilíbrio permitiu atender sua busca por investimentos com alta expectativa de retorno, mas de uma forma segura e sem comprometer significativamente seu patrimônio. Embora as apostas esportivas possam oferecer um potencial de lucro, elas não devem ser vistas como uma forma de investimento tradicional devido à sua natureza altamente especulativa e arriscada. Para aqueles que decidam seguir esse caminho, é crucial adotar uma ideia de que esse recurso será utilizado mais como entretenimento do que como uma aplicação. Lembre-se, a chave para qualquer tipo de investimento é a educação e a gestão eficaz de riscos. Antes de considerar as apostas esportivas como parte de sua estratégia financeira, é essencial buscar orientação de profissionais especializados. Eles podem ajudar a balancear seu portfólio, trazer discussões bem informadas, maximizando seu conhecimento e minimizando os perigos associados a essa prática. Com isso, a decisão em apostar ou não é de cada pessoa, sabendo dos riscos e que é proibido para menores de idade. Se esta matéria ajudou a você, se inscreva no canal e compartilhe. Gratidão!